Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Nós vamos abrir nossa reunião de hoje, como de hábito, com uma prece, para que possamos criar um ambiente junto a todos, mentalizando as melhores emoções, o melhor carinho do plano espiritual em relação a todo o nosso trabalho, em relação a todo esse contato. Oremos, agradecendo então ao Senhor a oportunidade que nos concede, agradecendo com muito coração tudo que nos fornece nesse instante, para que possamos trabalhar com bastante tranquilidade, trabalhar junto a todos, o tema da nossa tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Escolhemos Paulo, escolhemos Coríntios, não é bem? Não é? Exatamente. Para dizer com um trabalho em função de uma frase tão reconhecida, tão elaborada de Paulo, né? Que trata sobre todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E desenvolver exatamente essa temática na expectativa que possamos, durante a hora que estivermos reunidos aqui, trabalhá-la, bem como também colocá-la nos momentos do dia, nos momentos do hoje. Boa tarde a todos mais uma vez, né? Sempre com muitas saudades, mas sempre crendo que estaremos bem, que tudo passará. E hoje, então, como nós sempre temos feito, né, de uma forma, ou melhor, bem formalmente dizendo, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema de Paulo, tão importante para todos nós. Mas, primeiramente, eu vou retomar o conceito histórico, vamos ver o porquê dessa colocação de Paulo, para começarmos, então, as nossas reflexões. Nós sabemos que quando Paulo escreveu Tudo me é lícito, nem tudo me convém, ele escreveu aos cristãos de Coríntios. Na verdade, ele estava chamando a atenção, né? Era uma corrigenda aos cristãos ali de Corinto. Por quê? Porque alguns deles estavam tendo um comportamento completamente reprovável. Nós sabemos que naquela época a cidade vivia um comportamento muito reprovável, mas os cristãos já conheciam o Evangelho e continuavam, então, se entregando à moralidade e aos pecados sociais, e ainda tentando justificar todo esse erro, digamos assim, com base num entendimento errado da liberdade cristã. Então, para eles, a liberdade cristã era exatamente a forma como eles agiam. E a cidade de Corinto, nessa época, né, pregava a ideia dessa liberdade total. É uma cidade que vivia essa liberdade total. Mas os cristãos, ainda abraçando essa ideia, para nós termos uma noção disso tudo, era comum que, nessa época, as pessoas de Corinto se envolvessem ali em prostituições religiosas, digamos assim. Fazia parte dos cultos pagãos o relacionamento sexual entre as sacerdotisas, os seus adoradores. Esse era exatamente o pano de fundo histórico que cercava os cristãos de Corinto. Esse tipo de prática estava tão enraizado naquela sociedade que já se tornara algo ali cultural. Festivais eram promovidos nos templos, então, e eram oferecidos banquetes e também esses rituais, digamos assim, de prostituição. E o curioso é isso. Por isso, Paulo se preocupou tanto e teve que chamar a atenção aos cristãos. Por quê? Afinal, eles já tinham o conhecimento do Evangelho e continuavam nessa liberdade, praticando, então, e participando dessas orgias. Paulo, então, fez uma exposição aos cristãos, explicou a verdadeira finalidade do corpo, tá? A verdadeira finalidade, a visão cristã correta acerca do prazer, explicou a finalidade, pois afinal a finalidade dos corpos seria honrar a oportunidade da encarnação, honrar a Deus,
E ele deixa claro que o nosso corpo é um templo, né? Um templo, tá certo? Mas e essa colocação? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É interessante porque nós não sabemos a total origem, né, disso. Nós sabemos, por exemplo, que mas nem tudo me convém é de Paulo. Paulo faz essa oposição. Mas o tudo me é lícito, nós não sabemos a origem. Dizem que provavelmente a origem seja nos filósofos gregos, que eles usavam muito essa expressão, né, da liberdade. Tudo me é lícito, é o sentido da liberdade. E Paulo, então, coloca essa oposição, a gente fala conjunção adversativa tão importante, e é ela que enfatiza essa colocação. Mas nem tudo me convém. Por isso nós trouxemos essa reflexão para hoje, para comentarmos juntos, porque afinal, e nós, contextualizando tudo isso, né? Nós hoje espíritas, principalmente cristãos espíritas, nós que conhecemos tanto, que temos lido tanto. E aí, será que tudo nos convém? Será que nós já aprendemos bem, né, essa lição? Será que temos tido a maturidade nas nossas escolhas? Porque, na verdade, é uma questão de escolhas, né? O tempo todo nós estamos escolhendo o que nós podemos, o que nós devemos fazer ou não, tá certo? Então, vamos pensar sobre isso? Hoje, e aí? Tudo nos é lícito. Nós temos uma doutrina maravilhosa que não nos proíbe de nada. Podemos usar as roupas que quisermos, podemos frequentar os lugares que quisermos, podemos ter todas as amizades, mas tudo nos convém? Como é que nós poderíamos começar a pensar nisso, né, com base em Paulo e também na doutrina espírita? E é interessante que, se você tiver oportunidade, tenha acesso à Bíblia, né? Porque todo o contexto de uma frase ou toda uma proposição, quem utiliza com maestria isso é Emmanuel, né, em suas obras. Ele sempre pega um determinado elemento, né, contido na própria Bíblia, né, e a partir daí ele faz uma descrição de um texto. Não temos qualquer intenção de fazê-lo hoje, né, não é basicamente isso. Mas o quanto é oportuno que vocês tendo acesso, né, às informações contidas, e Paulo inicia assim: a sensualidade é condenada, para que justificar exatamente a reflexão histórica que você, no caso, fez, né? E ele faz retratos sobre todos os processos dos quais, então, essa ação, ou basicamente esse ensaio de liberdade, né, que quando se faz estudos a respeito, nós percebemos que a nossa imaturidade ainda é tão grande, né? Tá certo que nós vamos tentar discorrer sobre isso para que vocês possam nos acompanhar, mas sobre os elementos mais, digamos, simplificados, até os elementos, digamos, maiores, né, do que você possa depois exemplificar, são colocados sempre o quê? A nossa condição de ação, a nossa ideia. E nós somos racionais, hein? Sim, nós somos racionais, ou estamos num processo, digamos, né, da construção da nossa racionalidade, né, da ideia da nossa racionalidade, então. Então, eu convido a vocês que depois, então, localizem Coríntios, né, no capítulo 6, vocês vão encontrar no versículo 12, exatamente essa trajetória, esse elemento pelo qual, então, de alguma maneira, a gente achou importante discutir na tarde de hoje. Mas o interessante é fazer com que vocês também possam imaginar como que esse valor tornou-se um valor extremamente debatido, como a Leila coloca, né, na própria doutrina, porque colocaram no contexto da nossa existência exatamente a ideia sobre o livre-arbítrio, né, uma ideia sobre, digamos, então, ação. Então, veja, a confusão que nós fazemos, eu vou fazer um trocadilho que muitos entendem que é libertinagem, mas não entendem que é liberdade, né? Muitos compreendem, né, essa forma, digamos, então, que possam, de maneira, agir, cair lá, ter o livre acesso, ou por vezes, então, ter a condição de... Então, Paulo coloca, né, porque eles tinham, os coríntios, toda a liberdade, certo? Sim. Mas eles agiam com libertinagem. Sim. Então, que tempo é esse? Ou seja, né, ou como muitas vezes a gente acaba expressando, que é como se você estivesse caminhando exatamente no fio de uma navalha, né?
Então, toda a condição do equilíbrio necessário para que você possa realmente caminhar e caminhar com sabedoria. Então, para que vocês também se ambientem ao aspecto, nós vamos convidar que vocês tenham acesso a 2 proposições na tarde de hoje. Claro, a primeira delas é relação a Kardec, na qual, então, ele trata sobre o livre-arbítrio, no Livro dos Espíritos. No real proposto, você vai encontrar no Livro dos Espíritos uma série de explicações, uma série de momentos nos quais, então, o livre-arbítrio é utilizado. O livre-arbítrio é colocado dentro de uma resposta dada pelos Espíritos, uma pergunta feita por Kardec. Mas a 843 é interessante, porque ela coloca isso: tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? Livro dos Espíritos. Então, está lá no Livro dos Espíritos exatamente essa proposição, tal proposição, então, né? E aí os Espíritos respondem assim, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, ou seja, da realização, então, né, desses fatos, né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Perfeito. Aí, eu sempre tive a intenção de fazer com que a gente pudesse também imaginar qual teria sido a proposição de Kardec de fazer esse estudo, de colocar, então, dentro do elemento filosófico, tal tratamento. E vocês vão encontrar isso em Santo Agostinho. Lá em Santo Agostinho, vocês vão encontrar exatamente tal proposição quando ele elabora uma obra, ele elabora, no caso, então, toda uma obra intitulada O Livre-Arbítrio. E ele trabalha essa obra de uma forma inteligentíssima, é um diálogo. Sempre, né? Um diálogo, né? E esse diálogo ele mantém com o Evódio, né? Para que vocês tenham uma característica histórica a respeito disso. Aqui é apenas um esboço, apenas uma apresentação sobre isso. Mas o interessante é quando você lê algo assim, que Agostinho defende que o livre-arbítrio é sempre um bem concedido ao homem por Deus, mesmo que o homem utilize-o de forma errônea, o que provoca o mal. Então, quando então, a gente começa a perceber assim, puxa, então foi concedido, mas bom. aí... Liberdade, que é concedido é bom. É bom, mas eu tenho capacidade para, de alguma forma, administrá-la, de utilizá-la. E a gente sabe muito bem que qualquer que seja o acesso que a gente, no caso, passa a ter sobre um determinado elemento, é bom que você se informe sobre ele. Então, vamos aos exemplozinhos que a gente adora fazer referência a vocês. Né? Nunca ligue, né, um aparelho comprado sem antes ler todo o manual. Normalmente faz exatamente o contrário. Portanto, nós já começamos a utilizar o livre-arbítrio de uma forma totalmente, né, contrária àquilo que seria uma expectativa interessante, um trabalho interessante, fazer com que vocês, então, sejam moldados a cada pauta desse, digamos, manual, né, a condição da sua utilização. Então, perfeito, né? O homem, no caso, não é uma máquina. Bom, então, o homem não vive sob o efeito da sua existência, então, sendo, de alguma maneira, conduzido por A, conduzido por B, conduzido por C. Mas tente observar exatamente sobre isso. Faz com que, então, tenhamos essa condição, tenhamos essa proposição, possamos, de alguma forma, então, né, trabalhar sobre ele, porém, né, a gente tem exatamente qual ciência, qual fato, que muitas vezes, ou em boa parte das vezes, ou infelizmente afirmando, na condição das vezes utilizada, ele é feito exatamente com uma forma um tanto, digamos então, não adequada. Né? E os espíritos, de alguma forma também, né, foram consultados por Kardec na pergunta seguinte, na 844, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir, resposta, a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo, vontade da execução. Nas primeiras fases da vida, e aí que eu chamo a atenção de vocês, o que para mim, então, seria retornar à proposição de que ele está lendo o manual. Então, acessa a primeira, a segunda, a terceira página, o primeiro tópico, o segundo tópico, então, e esse manual, se vocês quiserem que eu, no caso, coloque de uma forma mais direta, né, é exatamente o nosso quadro de existência, o nosso valor de existência, então. Então, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. E é quando você, então, percebe que o projeto divino, ele é concedido a todos nós nas mais variadas proposições. Numa delas, digamos, a condição de que muitos do qual estejam nos ouvindo, né, tenham sido pais, e da responsabilidade da paternidade. Então, é nula
no início, porque a criancinha, no caso, na sua tenra idade, nos meses iniciais, então, ele está apenas o quê? Numa acomodação, digamos, orgânica ainda, né? Uma adaptação estomacal, uma adaptação respiratória, coisa que o valha. Bom, passado um certo tempo, você, de alguma forma, então, inibe essa liberdade, porque você até propõe que ela está na hora de dormir, né? Então, você acaba, de alguma forma, fazendo com que haja uma condução sobre esse efeito. Aí você fala assim, puxa, mas então é nula. É nula a liberdade, né? Essa liberdade você vai, de alguma maneira, concedendo, né, ao seu filho, concedendo com inteligência. Mas veja, com inteligência e responsabilidade. A educação. E é interessante que a gente sempre coloca assim, nós somos pais falhos, nós somos pais, obviamente sim, fadados ao acerto, na esperança do acerto, mas por vezes cometemos erros. Agora, observe o nosso pai, o nosso Criador, então, tendo concedido tudo isso a gente. E o que ele fez? Na exemplificação que eu estou colocando a vocês. É como se fosse uma cordinha que você solta aos poucos. O que eu gosto muito de colocar é como se você tivesse uma espécie de um potenciômetro, né, que vocês entendem a expressão, que ele é aberto aos poucos. Então, de acordo com a nossa condição e fases, digamos, pelo qual passamos pela existência, que a gente amadurece pela existência, então, há uma movimentação, digamos, então, sobre isso. As discussões sobre a forma ascendente e não retroativa, né, que muitos consideram, não, a partir do instante, então, que eu tenho a concessão de livre-arbítrio, ele não é mais retirado de mim. São fatos que depois, então, com uma leitura um tanto mais aguçada sobre isso, um tanto mais apropriada do Espiritismo, você vai ter informações, digamos, que possam ter respostas adequadas sobre, né? Mas eu só quero participar um fato. Assim como nós retiramos determinadas liberdades do nosso filho que foram concedidas pela gente, porque o quê? Trabalhou de uma maneira não adequada, tudo bem? O que a gente faz? A gente cerceia sob qual ideia? Não de um poder, não de uma forma, digamos, então, aquela forma ditatorial de conduta, não, para que ele possa entender que ele tem errado e possa depois, então, sendo de alguma forma ofertada a ele a concessão do fato retirado, que ele possa trabalhar depois. E nós mais adultinhos, digamos então, né, nessa concepção da cronologia da nossa idade, né, também tem que entender que nós também temos valores na própria existência que simplesmente são concedidos. Você tem livre acesso, né? Você tem livre condução, por exemplo, pegar seu carro e transitar pelas ruas da cidade, pelas estradas do país, fazer uma viagem, mas você tem que obedecer a leis de trânsito. Sim. Que foram feitas para que, de alguma maneira, né, ainda houvesse a fiscalização dos atos praticados pelos motoristas. O que acontece? Por vezes, nós somos autuados. É o pai educando o filho. Aí você fala, mas eu tenho liberdade. Tem. Você tem, mas você não pode, no caso, exceder ao fato do qual tenha sido concedido. A potência foi girada, foi dado lá uma escala tal que você possa, no caso, até então, né, praticá-la. A partir do instante que você, de alguma maneira, passa por uma penalidade, passa por outra, ou seja, são as multas, vai, que você está entendendo a minha verbalização, o que acontece? É cassado o direito de você dirigir. Mas você tinha toda a liberdade. Mas escuta, eu sou um cidadão. Primeira coisa que a gente diz, eu sou cidadão, eu pago meus impostos, nós como juízes, assim, eu sou cidadão, eu pago meus planos reencarnatórios, eu passo pelas minhas provas, eu enfrento as minhas expiações, tenha calma. Né? De alguma maneira, agora você será penalizado porque você simplesmente... Não tivemos maturidade. Isso. Não teve maturidade para agir com essa liberdade. Por isso que os Espíritos colocam bem sobre isso. São as primeiras fases de vida, são as primeiras... E a gente fala assim, de vida, mas, puxa, quantas reencarnações eu tenho? Pois é, se você, no caso, então, pudesse até imaginar quantas tenha, você ficaria mais horrorizado pelos erros que você comete. Exatamente, então, exatamente. Coloca-se isso. Então, só finalizando a pergunta, né? Nas primeiras fases da vida que eu havia lido, quase nula é a liberdade, que se vocês entenderam a proposição, né? Que se desenvolve, observem isso, e muda de objeto
com o desenvolvimento das faculdades. Interessante. Então, a divindade, né, ela sabe da sua criação, ela sabe exatamente, então, da sua proposição de fazer com que, então, nós fomos o que? Criados simples, ignorantes, porém, sempre lançados na velocidade da evolução. Né? Sempre, 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 sempre. E muitas vezes nós somos aquelas crianças um tanto estabanadas, um tanto desconectas. Muitas vezes eu coloco aqui em conversação com a Leila, com os meus amigos, que livre-arbítrio ainda é entendido no meio espírita de uma forma totalmente adversa. Para mim, veja, para mim, eu assumo a responsabilidade. Livre-arbítrio, ainda para nós, na fase que nos encontramos, é teimosia. Tá? É teimosia em errar, é teimosia em praticar. Então, é exatamente essa forma pela qual, né, os Espíritos dizem assim, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua vida, no caso, com a sua idade, reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Né? Então, para nós, tem exatamente essa forma, tem exatamente essa, digamos, importância, né? Essa condição também. Entender sobre isso, entender sobre essas proposições, ou seja, perceber, então, primeiro o que a gente sempre coloca, a genuidade de Kardec. Então, Kardec foi buscar em Santo Agostinho a interpretação sobre isso. E é um texto interessante que vocês encontram na internet. Você coloca lá Santo Agostinho, livre-arbítrio, nós vamos encontrar vários trabalhos dentro, então, da formação sobre a ideia do sentido, das proposições, digamos, e reflexões sobre isso, muito importantes, né? E Santo Agostinho escreve essa obra, só para vocês, no caso, entenderem um pouquinho sobre isso, através de um diálogo. Ele mantém um diálogo, justamente, no caso, com Evódio, né? E ele vai traçando livros, né, sobre o fato e descrevendo exatamente essa condição, então, de fazer com que a gente possa melhor, né, perceber, melhor entender. Aí, para nós, então, se você não quiser pesquisar esse sentido filosófico, um diálogo filosófico interessantíssimo. E esse mesmo diálogo, então, você pega exatamente aquelas informações socráticas, diastólicas, então, no caso, né, dos anteriores processos, né, que a gente, no caso, também veio observar. Agora, muito importante que quando, então, essa maturidade realmente se faça, né, a gente consiga entender aqui, gente, ó, aqui, ó, Leon Denis, tá? O problema do ser, do destino e da dor. Tá? Então, ele começa dizendo sobre a vontade. Ele coloca sobre a proposição da vontade. Isso é genial. Porque aí você vai entender por que a gente evolui. Porque nós temos expectativas, nós temos vontade, nós temos, de alguma forma, então, elementos pelos quais deseja, né, buscar. Então, ele faz todo um texto sobre a vontade. E depois, sobre a vontade, ele vem exatamente e coloca sobre o livre-arbítrio. Ele abre, basicamente, assim, ó, que a liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. Diferente de você, muitas vezes, assim, com certeza, eu conto com a proteção de Deus. Olha, eu conto exatamente com a ideia. Deus, no caso, ilumina, sim. Ilumina meus caminhos, mas tem um detalhe. As escolhas são feitas por você. Né? Então, só para você ter uma participação sobre isso breve, porque o tema, no caso, tem que, obviamente, sim, criar uma expectativa também na tarde de hoje, né? Veja que, quando se fala com relação a essa liberdade, ela sempre está relacionada, ela está sempre assim, ligada. É como se você entendesse que lado a lado corresse, né, exatamente tais elementos. Então, numa estrada imaginária, não numa via de duas mãos, tá? Mão e contramão. Não, lado a lado. Né? Numa via dupla, então, né, você encontraria justamente quem? A liberdade e a responsabilidade. Então, são os elementos pelos quais, e eu estou mexendo a mão aqui para que você possa imaginar, é como se fosse uma espécie de uma balança. Né? Então eu tenho liberdade de praticar. Perfeito. Você percebeu, meu irmão, o que aconteceu? Aumenta a minha responsabilidade. Tá? Aumenta a minha responsabilidade. A partir do instante, então, que eu estou aqui, digamos assim, lançado, né, na minha própria existência, e começo a exigir que a minha liberdade, veja, meu irmão, minha liberdade seja praticada, aumenta
a minha responsabilidade. São duas grandezas, então, que acabam se conversando de uma forma muito significativa na nossa existência. Então, a expressão de Leon Denis coloca isso, são correlativas no ser, e aumentam com a sua elevação. Pronto. E aí que você possa, no caso, perceber que quando a gente diz sobre livre-arbítrio, ou sobre o preceito da chamada liberdade, ela está intimamente ligada com a nossa condição evolutiva. Esse soltar da cordinha, que eu iniciei conversando com vocês, para que fosse mais exemplificado, né, é exatamente o fato de você, de alguma maneira, entender tal proposição, perceber tal proposição. E talvez que você possa, né, até imaginar o quanto o pai foi cuidadoso, como nós pais, conscientes, nós pais, que não temos aquele diálogo, que muitas vezes o pai acha assim, que mantendo a mesma fala do filho, eu estou de alguma forma, então, tendo carinho por ele. Não, entenda que é concedido um compromisso, onde, infelizmente, durante um certo tempo, esse desnível, digamos, então, caracterizado pela própria forma de educação e conduta, ele é importante para que ele possa perceber que tem alguém, né, superior, eu fiz aspas aqui, mas é questão hierárquica até então. Então, quando se preza com relação a esse fato, Leon Denis coloca que a noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Aí a Leila teria colocado no começo, né, sobre o caos. O caos. Que Coríntios, então, no caso... Deram liberdade total à total, cidade. Né? Então, total à cidade. Não. E aí? E aí? Aí que começa fizeram? a eclodir os processos. Então você fala, não, então eu tenho a livre condição de vida, tenho livre condição... Observe mais uma, que Leon Denis chama atenção. A responsabilidade ela é estabelecida pelo testemunho da consciência. E quanto nós somos informados? E aí? Eu estou bem, eu estou praticando bem, não é praticar o bem, eu estou tendo uma existência equilibrada. Tá, então vamos lá? Faça a reflexão antes de você, no caso, se entregar ao próprio sono. Faça uma reflexão do seu dia, né? Faça uma reflexão dos seus atos, né? E entenda das proposições tão importantes e necessárias da gente, no caso, realinhar o nosso próprio destino, realinhar a nossa própria existência. Muitas vezes instante, nós seguimos, né? Olha, veja só, gente, nós seguimos um caminho não tão legal, não tão oportuno, não tão positivo, não tão interessante. Respire, respire, porque você como pai, como eu já disse, que nós pais nos encontramos num processo ainda de depuração, somos ainda ligados a uma falência muito grande em nossas condutas, né? Veja que nós, como pais, concedemos ao nosso filho uma outra oportunidade. Penso que praticamos isso, não é mesmo? Né? Sim, sempre, perfeito, né? Sempre. Né? Aqui as leis terrenas, que são tão absurdas, né, promovem tratamentos pelos quais é dado, né, ao cidadão uma nova oportunidade. Se eu cometi tantas multas, tantas, digamos, então, infrações no trânsito, né, eu passo um tempo sem dirigir, depois, então, a minha habilitação é devolvida para que eu possa, no caso, uma nova chance. Uma nova chance. Então, é importante que a nossa consciência esteja de acordo com os nossos atos. Né? Isso faz com que a gente passe a imaginar, vamos lá, não está certo isso, não está coerente, então. Então, veja, para que a Leila possa continuar. Né? O livre-arbítrio, na concepção, então, do Espiritismo, na concepção trazida de uma maneira assim, mais trabalhada por Leon Denis, né, é a expansão da personalidade e da consciência. Gente, expandir personalidade significa maturidade. Maturidade. Tá? Maturidade. Significa, então, que aquele ser que foi criado simples, ignorante, ele passa, de alguma maneira, a ter mais maturidade e ter consciência dos seus atos. Consciência, então, digamos, dos valores pelos quais ele queira, de alguma maneira, colocar na própria forma, na própria, digamos, arquivo de vida. Né? A partir daí, é quando a gente passa a ter um momento um tanto de mais reflexão. Errei, perfeito. Então, só para finalizar, se eu errei, significado, vamos lá, vamos consertar. Vamos, de alguma forma, então, recuperar. Vamos, de alguma forma, então, fazer com que os nossos processos sejam
digamos, reescalonados, né? Refeitos, né? Por quantas vezes você tem que pegar a sua máquina, seu computador, e fazer com que haja uma reorganização, digamos, né? Na memória dele, no HD dele, que a mensagem tudo. aqui reseta coisas que não são tão ideais, né? No seu funcionamento, tira um programa que não está tão eficiente, coloca outro no lugar. Isso é genial, porque você está fazendo exatamente uma análise da consciência dos seus atos. Perfeito. Vamos lá? Vamos pedir para uma nova oportunidade, vamos pedir para uma nova chance. E ela é concedida a todos nós. Se não num curto espaço na própria existência, muitas vezes acontece na própria existência, não no curto espaço que nós almejamos. Que como crianças, a gente é um tanto de pirraça, né? A gente quer bater o pé e quer que a coisa seja resolvida o mais rápido. Queremos que a nossa opinião seja correta. O mais resolvida assim de forma possível, né? E a partir daí, observem, não é exatamente assim. Por quê? Por que as coisas têm que ser feitas tão de forma calma, de uma forma até calculada? Porque, repito, nós somos extremamente teimosos. Nós não sabemos trabalhar com o livre-arbítrio. A gente acha, né, que a gente, no caso, teria conquistado, né, exatamente essa condição. Nós estamos no ensaio, nós estamos na proposição sobre isso. E talvez, não sei se a Leila queira comentar sobre o ponto atual. Né? O que mais nós temos que falar, o que mais nós temos que falar. Eu perdoe se eu tenha, no caso, crescido um pouquinho, né, com relação à ideia filosófica, mas talvez agora a Leila possa trazer. Essa ideia filosófica é sensacional, porque o Espiritismo é uma filosofia e ele é uma luz, né, para que nós possamos caminhar aí com mais segurança, com certeza, e com maturidade, com racionalidade. Mas é interessante porque nós estamos falando aqui de Paulo aos Coríntios, há quantos anos isso foi dito? Você trouxe Santo Agostinho, Leon Denis, Kardec, tá? Então, há quanto tempo nós estamos sendo educados, né? Nós que acreditamos na reencarnação, temos certeza de que já tivemos lá com Paulo, já tivemos aí quantas encarnações em que nós estamos estudando, estamos aprendendo, não só com a filosofia, mas com a prática, não é? E aí, nós chegamos ao momento atual, né? Com tanta informação, o que nós estamos fazendo delas? Tá certo? Porque nós, principalmente nós espíritas, a gente ouve muito aquela expressão, transição planetária. Estamos passando por uma transição. O nosso mundo, né, está se transformando no mundo de regeneração. Exatamente. Esse é um vocabulário próprio, né? Eu brinco com o professor de português que faz parte do campo semântico do espírita, né? Mundo de esse transição planetária, mundo de regeneração, tá? Então, com tantas informações, como é que nós estamos lidando com isso? Será que nós realmente já adquirimos essa maturidade de agirmos de acordo com aquilo que nos convém? Tá? Porque perfeito. Observemos o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos, gente, no momento de uma grande pandemia. Nós estamos vivendo dias muito tristes, muito sombrios. E como é que nós estamos agindo? Né? Muitas vezes, nós temos liberdade. Você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode ir ao mercado, você pode andar pela rua, você pode usar ou não máscaras. Mas o que é que manda a nossa consciência? O que é que nós já aprendemos? Liberdade nós temos. Mas o que é que nos convém nesse momento? Ah, Leila, olha, eu sei que nos convém, por exemplo, usarmos a máscara, acatarmos a todos os protocolos, principalmente porque nós sabemos que existem pessoas que estão à frente, mais à frente ainda, desse campo de batalha, digamos assim, que são os médicos, os enfermeiros, que estão sofrendo tanto, tá? Perdendo vidas ali todos os dias, certo? Estão trabalhando incessantemente por nós, para que possam dar um suporte à sociedade, não é? E a nossa parte? Nós estamos fazendo? Nós estamos agindo convenientemente? Essa é uma questão. Por quê?
Porque nós estamos vivendo a época da transformação. É a era do amor ao próximo. É o momento, né? Nós também aprendemos isso desde sempre. Mas será que aprendemos realmente? Porque agora é realmente a hora do amor. Mas a transição está acontecendo, está aí, né? Aos nossos olhos. E nós estamos prontos para ela, para essa transição? Nós estamos realmente conquistando a liberdade ideal, agindo de uma forma ideal com toda essa liberdade que nós temos? Como você colocou também em Santo Agostinho, e nós sabemos também, será que nós estamos deixando de lado o homem velho? Será que nós estamos deixando o nosso egoísmo, de pensarmos apenas em nós mesmos, de acharmos que temos direito a tudo e a todos, tá? Podemos falar o que quisermos. Será que nós estamos nos corrigindo em relação a isso? Porque os exemplos estão aí, né? Estamos percebendo que não é bem assim. Muito pelo contrário. Se nós não agirmos em prol da coletividade, não há como ser feliz. Não há como ter um mundo melhor. Não há como esse mundo se transformar num mundo de regeneração. Então, será que nós estamos realmente desenvolvendo empatia? Nós estamos realmente pensando não só na nossa família, não só na nossa casa, mas sim em todos nesse mundo afora? Será que nós estamos vibrando, estamos torcendo para que essa vacina chegue para todos indistintamente, principalmente para aquele que está lá naquele cantinho da África, aquele cantinho tão perdido, tão desnutrido da África, assim como do nosso país? Será que nós estamos nos mobilizando para auxiliarmos a todos eles que perderam emprego, perderam muitos deles moradia, estão numa situação tão difícil e aí, né, a ponto de perder também a saúde? Então, esse é um momento de grande reflexão. Nós nunca vivemos uma época de tanta liberdade. Concorda? Uhum. Nós temos hoje a tecnologia que nos dá uma liberdade infinita. Nós estamos hoje aqui, mas ao mesmo tempo nós estamos em qualquer lugar do mundo, né? Nós podemos adentrar a museus, nós podemos conversar com aquele que está lá na Austrália, do outro lado do mundo, nós podemos, né, em tempo real, estarmos juntos a todos os instantes. Sabemos que nós estamos, será que nós estamos sabendo lidar com isso? Nós realmente adquirimos essa consciência? Será, como Paulo colocou também, que nós estamos traçando o nosso amanhã? Sim, porque nós somos espíritos. E o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Mas nós estamos traçando o nosso amanhã porque é uma lei de causa e efeito. Eu escolho hoje, né? Eu faço aí, né? O que eu quero com meu livre-arbítrio, só que eu terei que prestar contas amanhã. Então, será que nós estamos nos policiando em relação a isso? Porque nós vivemos, nós sempre nos policiamos, mas nos últimos dias, esse posicionamento, esse nos policiarmos, ele é constante. Porque são tantas notícias que nos chegam que fazem com que nós façamos escolhas urgentes. Então, será que nós estamos escolhendo melhor? Estamos agindo realmente como deveríamos agir? Como, digamos, os nossos mentores amigos, né, os nossos anjos da guarda, esperam que nós hajamos? Logicamente, não somos ainda espíritos perfeitos, né? Nós estamos aí na luta pela evolução, mas nós temos recebido muita informação. Então, como tem sido a nossa ação? Hoje, somos o velho homem ou já somos o homem novo? Já temos uma mente totalmente arejada, já conseguimos ver o outro sem nenhuma discriminação e reconhecendo cada vez mais que somos todos iguais. Essa pandemia vem nos mostrar muito isso. Morre o rico, morre o pobre, morre o branco, morre o preto, morre o evangélico, o espírita, tá? Somos entubados todos, não há vacina nem para o rico, nem para o pobre, nem para
muitas vezes o mais jovem, tá certo? E hoje a pandemia, nós sabemos que esse vírus está, sim, atingindo também de uma forma grave os mais jovens, as crianças. Então, é para nós aprendermos. Somos todos iguais, filhos de um mesmo Pai que nos ama tanto e nos dá essa liberdade, essa chance, né? Só que, logicamente, assim como todo pai, esperando que nós saibamos fazer as escolhas ideais. Será que nós estamos fazendo as escolhas ideais? É essa reflexão que a gente gosta de deixar, né? Vamos pensar sobre isso? Olha, a cada dia nós traçamos o nosso amanhã, tá? Queremos, logicamente, para todos nós, que ele seja de paz, de alegria, de renovação, mas para isso é preciso que nós trabalhemos. O primeiro passo é o nosso. O primeiro passo é o nosso. Buscando o quê? Buscando sempre aquilo que nos edifica e aquilo que nos convém. Então, Paulo é sempre muito atual, né? Assim como Santo Agostinho, assim como Kardec, cada vez mais atual, tá certo? Mas nós vivemos a contemporaneidade. E aí? Como somos nós? Que homens temos sido nós nesse momento, nessa conjuntura? Essa é a pergunta que nós fazemos, não é? Será que o livre-arbítrio já está bem claro? Será que as escolhas estão amadurecidas já por todos nós? É porque a gente sempre tem uma opção de que as coisas sejam colocadas em existência da forma mais fácil possível. Sim, nós queremos o que é fácil, lógico, né? Não somos bobos, né? Então, quando a Leila falava... O que é fácil é conosco. A Leila falava, enquanto a Leila comentava, dois valores me vieram à mente assim, para que vocês possam me dar uma resposta. Infelizmente, não tem como, né, obter a resposta de você de uma maneira imediata, fez um chat aqui do lado, né? Mas, vem cá, aquela parede da sua casa, que está lá embolorada, já está toda, né, aquelas casquinhas, tudo caindo, aquela coisa toda, tal, né? Você olha para aquilo e fala, não, preciso dar um jeito nisso, está muito feio. Está muito complicado isso aqui. Quem chega aqui olha isso, né? Nossa, né? Já faz uma crítica, né? Perfeito. Eu pergunto a você. Você já vai lá, né? Supõe que você faça a obra. Tá legal? Para você melhor entender onde eu quero chegar. Se você executar a obra, então eu pergunto. Você vai lá, pega da lata de tinta e já passa em cima daquilo? Olha, ela está embolorada, ela está toda craquelada, tá bom? Estufada. Não, o que você faz? Você vai lá, retira toda aquela camada antiga, né? Faz toda uma depuração em relação àquilo, isso para você associar a nossa existência. Tudo bem? Para você, porque muitas vezes fala assim, mas me convença, quem sou eu? Eu vou te dar um exemplo. Se esse exemplo for significativo, conseguimos. Então, voltando. Pega-se a espátula. Sabe que uma espátula, gente, ela foi feita para arrancar. Tá? Ela não foi feita para carinho. Ela é manuseada pelo pintor, pelo homem da obra, né, de uma maneira, até certo ponto, bastante densa, bastante agressiva. Né? Entenda. Vai lá, tira todo aquele, digamos então, aquele bolor, aquela parte craquelada, aquela parte toda já, no caso, um tanto, né, ruim da parede, daquela parede pintada, então. Perfeito. O que você faz? Pega da tinta. Não. Você passa uma massa corrida, iguala toda a parede, e você sabe que isso demora, né? Por mais que os produtos hoje são produtos mais modernos, né? Demora, passa-se uma lixa para deixá-la num tempo exato, pronto, aí sim vem a tinta. Você notou quantas coisas tiveram que ser feitas para que aquilo que é o bonito, o belo, digamos então, aquilo que possa, né, chamar a sua atenção, tenha de alguma forma sido realizado, ou no caso, está pronto, né? Para que esteja pronto, veja todo o trabalho necessário. E eu pergunto, havia parede? Já havia. Já havia sido pintada? Já foi pintada. Mas acontece que o trabalho não foi bem feito. São as nossas obras, as nossas escolhas. Quando, então, infelizmente, as coisas que não nos convêm, não sei se estou sendo feliz na comparação, não nos convém, teria provocado o quê? O craquelado da parede, o bolo da parede, a tinta utilizada foi um processo superficial, não foi uma escolha bem feita, tá?
A gente fala, faz assim, não adianta fazer assim. E olha que foi difícil para fazer essa parede, hein? Pois é, quantos gente, foram jogados aos leões, né? Quantos milênios, quantos os filósofos. Se você ler André Luiz, então, Evolução em Dois Mundos, você vai entender quantos milênios se passaram para que nós, então, despertássemos para a vida. Para a vida. Para que nós pudéssemos ser considerados, então, um elemento de existência. Quando foi preparado nesse laboratório chamado Terra. Quantos reinos nós passamos? Pois é. Para dizer assim, poxa, não está boa a parede. Não, olha lá. Então, nós vamos ter que fazer toda uma reformulação de projetos em relação a isso. E é quando, então, o que acontece? Aquela parte da casa, não adianta você transitar por ela. Se transitar, você vai levar sujeira para tudo quanto é lugar. Ela tem que ser, de alguma forma, fechada. Paralisada. É o momento pelo qual, nas fases reencarnatórias, nós notamos na própria existência irmãos que tiveram cerceamento da sua inteligência, cerceamento, muitas vezes, da visão, cerceamento da locomoção. Precisa entender a lei de causa e efeito, o que vocês possam perceber. Lembra que eu disse a vocês, né, sobre que está em equilíbrio. Está em equilíbrio exatamente quem? O fato do livre-arbítrio e o fato da responsabilidade, então, no caso. Né? E, a partir daí, o que ocorre, né, o que é importante a gente, no caso, então, perceber exatamente sobre isso. Chega um certo instante, então, que você precisa fechar o cômodo, para que haja melhor acesso daqueles que passam ali a trabalhar, para que não haja interferência, interrupções, e é dado, então, ao espírito, na lei de causa e efeito, uma condição reencarnatória que, aos nossos olhos, fala assim, que injustiça divina, é a parede mal trabalhada. Tá bem? Que é necessário que haja todo um processo. Então, é comum, no caso, você fala assim, poxa, mas que coisa tão terrível, voltar-se ao zero. Gente, espera lá. Não se retorna ao zero se a obra foi bem feita. Se a obra foi bem feita, alguém chega e fala, não, tranquilo, eu dou uma lixada aqui, pode ter certeza que vai ficar perfeitinha. É a manutenção, digamos, então, de uma obra bem construída pela gente. Tudo bem? Quando não, então, é necessário que tudo aquilo seja derrubado. E esse voltar ao zero é uma gentileza concedida. Vamos lá, te dou uma nova oportunidade. Tá? Você entender causa e efeito. Para você, no caso, então, perceber que a ação dita por Paulo, né, sobre a licitude e sobre o fato de convir ou não convir, né, é assim o tempo verbal, né? Tudo bem? Me corrija, por favor, viu? Tá? É exatamente o elemento, então, da causa e efeito. Isso. Que a doutrina espírita trabalha de uma forma muito genial com relação a isso, né? Fazendo com que a gente possa, então, perceber. Então, meu amigo, não adianta você estar hoje, como estamos, Leila e eu estamos, fincados num condomínio e praticamente trancafiados em nosso apartamento. Por quê? Porque nós respeitamos. Porque nós respeitamos. Porque não adianta, por exemplo, assim, eu num brado, num repente, dizendo assim, eu sou um homem livre, né? E aqui, desço do meu andar, vou até o hall, vou até a área comum, né? Sem máscara, sem nada, dizendo, eu sou uma pessoa livre. Com certeza vou ser penalizado. Porque eu devo, em tal momento, obedecer que a obra está fechada para reforma. E o nosso mundo está. De alguma forma está. Eu diria assim que talvez a divindade, né, esteja promovendo mais uma reforma. Né? Antes que, de repente, fale assim, escuta, ó, não está legal isso aqui. Né? Vamos derrubar e vamos começar do zero, né, mais uma vez. Né? Então, são as proposições que eu queria que vocês tanto entendessem sobre essa forma erroneamente defendida pela gente, que Paulo já dizia, né? Paulo já comentava que as coisas me são lícitas, então são, vírgula. Mas nem essa é a colocação importante, mas nem importante. Tudo me convém. Tá? Tá? Então respire após a vírgula para você realmente entender a proposta. Exatamente, né? Ele dá essa ênfase, inclusive com a vírgula e com mas nem tudo me convém, e não convém mesmo. E se nós observarmos bem, são tantas futilidades, né? São tantas futilidades, na maioria das vezes, são muitas futilidades, né? Das quais nós podemos abrir mão, com certeza. O importante é que estejamos bem, que estejamos com uma consciência tranquila, com o coração tranquilo de que estamos fazendo melhor, estamos ajudando da melhor forma que pudermos, né? Logicamente que também não temos tanta liberdade de sair à rua, mas temos como ajudar, e ajudar muito, muito, muito.
principalmente através, né, daquele contato que a gente sempre pede, né, o contato telefônico, tecnológico hoje, é uma mensagem, tá? É uma ligação, através das orações, da vibração, porque o nosso planeta está precisando muito de energia positiva, então precisamos de muita vibração, de muitas orações e do pensamento, né, do equilíbrio, sempre no bem, sempre procurando desenvolver em nós o amor, sempre considerando o outro, seja o outro quem for, como a nós mesmos, né? E a gente tem aqui uma colocação, né, estamos aí nos finalmente, né? O convite da doutrina espírita é que saibamos escolher sempre a melhor parte. É hora de pararmos, de olharmos os defeitos dos outros, de tirarmos a trave de nossos olhos e buscando entender que tudo só depende de nós, do nosso livre-arbítrio, que seja sempre uma opção pelo bem, pelo amor e pela caridade. Nossa, perfeito. Então, nós deixamos aí para todos nós refletirmos sobre isso. É o momento, né? Eu acho que é uma oportunidade incrível essa que nós estamos tendo, tá certo? Então, obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, muito, sempre pelo espaço carinho, que vocês concederam, né? Atenção, o seu dia, né? Para hoje. Agradecemos muito. E rogando a Jesus que nos proteja, nos fortaleça contra todos os males e principalmente pelos males gerados por nós mesmos. Que tenhamos muita sabedoria, meus amigos, muita sabedoria e muito amor sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Beijo no coração de todos. Saudade que de todos. Que assim seja. Muita saudade.